É seguro dizer que muitas sobrancelhas foram levantadas recentemente quando Keith Richards, o lendário guitarrista dos Rolling Stones, agitou o mundo da música ao expressar sua opinião polêmica sobre o icônico álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Com uma carranca que se tornou tão característica quanto seus riffs de guitarra, Richards não se conteve. Como um ícone do rock and roll cuja influência se estendeu por várias gerações, Richards nunca se esquivou de falar o que pensa, e suas opiniões sinceras sobre seus contemporâneos, muitas vezes, geram curiosidade e controvérsia. Mas há mais em Keith Richards do que apenas sua música e suas opiniões. Por trás do status lendário, há uma longa história de conflitos pessoais e profissionais, bem como rancores que fervem há décadas. Recentemente, Richards revelou uma lista de 6 músicos que ele admite abertamente não gostar, uma revelação que adicionou combustível a tensões antigas dentro da indústria. Quais são as razões por trás dessas rivalidades? O que motiva emoções tão fortes em alguém tão influente como Keith Richards? Antes de mergulharmos nos detalhes de quem são esses 6 músicos, vale a pena dar um passo atrás para entender a trajetória de Richards, suas raízes na música e como ele chegou ao topo do mundo do rock. Nascido em 18 de dezembro de 1943, no Hospital Livingstone em Dartford, Kent, Inglaterra, Keith Richards veio ao mundo em um período tumultuado, em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial. Sua história familiar foi marcada tanto por ativismo político quanto por música, moldando o homem que ele se tornaria. Seu pai, Herbert William Richards, trabalhava em uma fábrica e era um veterano de guerra que havia sido ferido durante a invasão do dia D na Normandia. Seus avós paternos, Ernie e Eliza Richards, eram ativos na política local e desempenharam um papel crucial na fundação do Partido Trabalhista, de Walthamstow, ambos servindo como prefeitos do município de Walthamstow, em Essex. Eliza fez história como uma das poucas mulheres a ocupar o cargo de prefeita em 1941. Do lado de sua mãe, o avô de Keith, Augustus Theodore Gus Dupree, teve uma influência profunda em seus interesses musicais. Gus era um músico de jazz que viajava pela Grã-Bretanha com sua big band, Gus Dupree and His Boys, e foi dele que o jovem Keith herdou sua paixão pela guitarra. Um dos momentos mais importantes da infância de Keith ocorreu quando seu avô o provocou, colocando uma guitarra em uma prateleira alta fora de alcance. Determinado a possuí-la, Keith encontrou maneiras criativas de subir e pegar o instrumento. Eventualmente, sua persistência valeu a pena, e Gus começou a ensinar-lhe sua primeira música, Malagueña, na guitarra. Esse momento marcou o início de um vínculo vitalício com a música, um relacionamento que viria a definir Keith Richards. Em casa, os gostos musicais de Richards foram moldados por sua exposição a grandes nomes do jazz, como Billie Holiday, Louis Armstrong e Duke Ellington. Seu amor pelo jazz deu-lhe uma profunda apreciação pelo ritmo e pela improvisação, ambos elementos que influenciariam fortemente seu estilo de tocar mais tarde na vida. No entanto, o pai de Richards, Herbert, não compartilhava o entusiasmo do filho pela música e havia pouco apoio para sua crescente paixão dentro do lar. Essa oposição de seu pai, combinada com sua admiração por artistas pioneiros do rock and roll, como Scotty Moore, o guitarrista de Elvis Presley, ajudou a moldar o espírito rebelde de Richards e seu desejo de trilhar seu próprio caminho no mundo da música. Os primeiros anos de Keith Richards foram repletos das lutas típicas de qualquer jovem artista tentando encontrar sua voz. Após algumas tentativas acadêmicas fracassadas, sua vida tomou um rumo significativo quando ele reencontrou um antigo colega de escola, que mudaria sua vida para sempre, Mick Jagger. Richards e Jagger se conheceram pela primeira vez na Wentworth Primary School, onde foram colegas de classe e vizinhos até 1954, quando ambas as famílias se mudaram para diferentes partes da cidade. Richards então frequentou a Dartford Technical High School for Boys, e embora tivesse algum potencial como estudante, sua verdadeira paixão estava em outro lugar. Na Dartford, ele entrou para o coral da escola, e seu talento como cantor era evidente. Ele chegou a se apresentar para a Rainha Elizabeth II durante uma prestigiosa apresentação do coral na Abadia de Westminster. No entanto, sua vida escolar tomou um rumo negativo quando ele foi expulso por faltas em 1959, sendo obrigado a se transferir para o Sidcup Art College. O Sidcup Art College provaria ser um capítulo crucial em sua vida. Foi lá que Richards conheceu Dick Taylor, que mais tarde se tornaria um membro fundador dos Pretty Things e uma parte essencial da jornada musical de Richards. Em vez de se concentrar nos estudos, Richards passava a maior parte do tempo no Sidcup, aprimorando suas habilidades na guitarra, aprendendo obsessivamente solos de Chuck Berry e tocando com outros estudantes. O destino interveio em 1961, quando Richards esbarrou em Mick Jagger em uma estação de trem. Jagger, que carregava uma pilha de discos da Chess Records, compartilhava o amor de Richards pelo rhythm and blues, particularmente pela música de Chuck Berry e Muddy Waters.
Essa paixão em comum reacendeu a amizade entre eles, e logo começaram a tocar juntos com Dick Taylor em uma banda chamada Little Boy Blue and the Blue Boys. Não demorou muito para que o trio se expandisse, e após conhecerem Brian Jones, que compartilhava seu amor pelo blues, formaram o núcleo do que mais tarde se tornaria os Rolling Stones. Em 1962, Richards estava totalmente comprometido com sua música, abandonando o Sidcup Art College e mudando-se para um apartamento em Londres com Jagger e Jones. Sua dedicação ao ofício, juntamente com sua busca incansável por apresentações ao vivo, valeu a pena quando chamaram a atenção da Decca Records, que os contratou em 1963. Os Rolling Stones nasceram e sua jornada rumo ao estrelato global começou. Embora Mick Jagger seja frequentemente visto como o rosto dos Rolling Stones, Keith Richards há muito é considerado o líder não oficial da banda. A influência de Richards sobre o som, ritmo e timing da banda é incomparável. Enquanto a maioria das bandas segue o baterista quando se trata de ritmo e tempo, os Rolling Stones são uma anomalia. O baixista Bill Wyman e o guitarrista Ronnie Wood afirmam que é Richards quem dita o ritmo, com o resto da banda seguindo sua liderança. O estilo de liderança de Richards é sutil, mas inegável. O ex-tecladista dos Rolling Stones, Ian Stewart, uma vez o descreveu como o verdadeiro líder da banda, um sentimento compartilhado por muitos que trabalharam com o grupo. Apesar disso, Richards sempre minimizou seu papel, insistindo que seu trabalho é simplesmente lubrificar a máquina e manter a banda funcionando suavemente. Sua liderança discreta se estende ao estúdio, onde Richards e Jagger frequentemente colaboram como produtores sob o pseudônimo The Glimmer Twins. Juntos, eles moldaram o som da banda desde meados da década de 1970, às vezes trabalhando com produtores externos para alcançar sua visão, mas sempre mantendo o controle criativo. O estilo de tocar guitarra de Keith Richards é lendário por sua simplicidade crua e sensação autêntica. O músico Chris Spedding uma vez descreveu seu estilo como direto, incisivo e despretensioso. Ao contrário de muitos guitarristas de sua época, Richards nunca se interessou por solos chamativos ou proezas técnicas. Em vez disso, ele se concentra em criar ritmos e grooves poderosos que servem à música. Richards sempre preferiu tocar ao lado de outro guitarrista, uma dinâmica que definiu o som dos Rolling Stones. Nos primeiros anos da banda, ele desenvolveu uma interação única com Brian Jones, uma técnica que Richards mais tarde se referiria como a antiga arte de tecer. Essa abordagem borrava as linhas entre guitarra solo e rítmica, criando um som maior do que a soma de suas partes. Uma das marcas registradas do estilo de tocar de Richards é seu uso de afinações abertas, particularmente a afinação aberta em sol de 5 cordas. Essa afinação, que envolve a remoção da corda mais baixa da guitarra, permite que Richards crie os acordes sincopados e ressonantes ouvidos em faixas clássicas dos Rolling Stones, como Honky Tonk Women e Start Me Up. Richards atribui seu amor por afinações abertas à música de banjo, ilustrando ainda mais sua disposição em buscar inspiração em fontes diversas. Embora seja mais conhecido por seu trabalho na guitarra, Keith Richards também fez contribuições vocais significativas ao catálogo dos Rolling Stones. Sua voz áspera e rouca adiciona uma textura única ao som da banda, e ele assumiu os vocais principais ou co-principais em várias músicas ao longo da discografia. Algumas de suas performances vocais mais notáveis incluem Happy, You Got the Silver e Connection. A presença de Richards no palco é lendária. Sua habilidade de comandar a atenção sem recorrer a artifícios é um testemunho de sua autenticidade como artista. Enquanto Mick Jagger, muitas vezes, ocupa o centro do palco com seus movimentos extravagantes e performances energéticas, a postura estoica e quase indiferente de Richards é igualmente cativante. Ele encarna o espírito do rock and roll, um gênero que valoriza a autenticidade acima do brilho. A relação entre Keith Richards e Mick Jagger é uma das parcerias mais famosas e duradouras da história do rock. No entanto, também é uma das mais complicadas. Ao longo dos anos, a mídia frequentemente caracterizou sua dinâmica como uma relação de amor e ódio, e há certamente um fundo de verdade nisso. Enquanto sua colaboração criativa produziu algumas das maiores músicas já gravadas, ela também foi marcada por tensão e conflito. Em sua autobiografia, Life, Richards descreveu Jagger como insuportável, um comentário que reacendeu o interesse em seu relacionamento. No entanto, Richards também expressou profundo afeto por Jagger, reconhecendo que seu vínculo é como o de irmãos. Às vezes brigam, mas sempre voltam a ficar juntos. Apesar dos altos e baixos, não há como negar a magia que acontece quando Richards e Jagger trabalham juntos. Sua parceria na composição, que começou em 1963, produziu algumas das músicas mais icônicas da história do rock, incluindo Satisfaction, Paint It Black e Gimme Shelter. A vida pessoal de Richards foi tão tumultuada quanto sua vida profissional.
Seu relacionamento de longa data com a atriz italiana Anita Pallenberg, que durou de 1967 a 1979, foi um dos mais significativos de sua vida. Juntos tiveram 3 filhos, Marlon, Angela e Tara. Tragicamente, o terceiro filho, Tara, faleceu apenas alguns meses após o nascimento, uma perda que afetou profundamente Richards. Em 1969, Richards conheceu a modelo Patty Hansen, que se tornaria sua esposa em 1983. Juntos, eles têm 2 filhas, Theodora e Alexandra. A família Richards permanece unida, e Keith agora é um avô orgulhoso. Seu relacionamento com seus filhos, particularmente com Theodora, o inspirou a coautorizar um livro infantil, Gus and Me, que conta a história de seu relacionamento com seu avô, Gus Dupree, e sua primeira guitarra. Ao longo de sua carreira, Keith Richards é conhecido por suas opiniões francas e muitas vezes polêmicas sobre outros músicos. Em uma revelação recente, Richards nomeou 6 artistas que ele realmente não gosta, provocando uma onda de manchetes e especulações. 1. Elton John. Richards criticou Elton John por sua condução do memorial de John Lennon, acusando-o de transformar o evento em um espetáculo de autopromoção. 2. The Beatles. Especificamente, Richards tem sido vocal sobre seu desprezo por Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, chamando-o de uma mistura de lixo. 3. Led Zeppelin. Apesar de reconhecer o talento de Jimmy Page, Richards minimizou a importância musical do Led Zeppelin, descrevendo-os como vazios. 4. Prince. Richards se referiu a Prince como um anão superestimado, refletindo uma diferença fundamental no gosto musical. 5. Black Sabbath. Richards rejeitou o heavy metal como gênero e chamou especificamente o Black Sabbath de cômico. 6. Oasis. Apesar da admiração dos irmãos Gallagher pelos Rolling Stones, Richards criticou seu comportamento e música, chamando-os de não profissionais. Apesar das controvérsias, questões legais e lutas pessoais, o legado de Keith Richards está garantido. Ele moldou a música rock de maneiras que poucos outros fizeram, e suas contribuições para o gênero são inegáveis. Em 2010, a revista Rolling Stone classificou Richards como o 4º maior guitarrista de todos os tempos, uma homenagem apropriada a um homem cujos riffs definiram gerações. A influência de Richards vai além da música. Sua imagem, persona e espírito rebelde fizeram dele um ícone cultural, inspirando inúmeros músicos e fãs. Quer você concorde com suas opiniões ou não, não há como negar que Keith Richards é uma das figuras mais importantes da história do rock and roll.